Boa noite. Boa noite a todos, a paz do Senhor. É um prazer, uma honra rever rostos que fizeram parte do cenário da minha vida ministerial e poder conhecer novas pessoas escolhidas, marcadas, preparadas para essa noite pelo próprio Deus. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Leomar, ao qual me deu essa oportunidade. Vou me segurar um pouquinho aqui, senão... Essa oportunidade de estar trazendo a mensagem de Deus. Confiou mais uma vez no meu ministério. Eu tenho certeza que o Espírito Santo confia no teu ministério também. Amém? Sem perca de tempo, abra a palavra de Deus, Evangelho de Jesus Cristo segundo narrou o apóstolo João, capítulo 2, a partir do versículo 6. E assim está escrito: e estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 metretas. Disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas, e encheram-nas até em cima. E disse-lhes: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os empregados que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo. Tome os seus assentos, continue com a Bíblia aberta. Essa é uma pregação expositiva, aplicada, direcionada e objetiva. Pode ser que eu pregue 5 minutos, 10, 15. Mas eu aprendi uma coisa com o Espírito Santo, que ele é bem preciso, afiado, penetrante no seu objetivo. Quando nós olhamos para o Evangelho de Jesus Cristo, segundo, trouxe com muita dedicação e amor, se preocupando em expor a parte sensível, íntima de nosso Senhor Jesus Cristo. O apóstolo João, você conhece a sua história ministerial, e o que podemos observar é uma experiência que, por sua vez, foi o maior resultado que ele teve na sua vida terrena, desde que ele conheceu a Jesus Cristo. Eu creio que nessa noite você também concorda que a maior experiência nessa vida que você teve ou terá, será a partir do princípio predominante, que é conhecer a Jesus Cristo. João era aquele que colocava a sua cabeça no peito ou na fonte dos sentimentos de Jesus, porque o homem, ele se move no coração. O homem, ele age a princípio da fonte das suas emoções. Ou seja, João era aquele que estava em primeiro contato quando Cristo se movia intimamente na mesa da ceia. Eu aprendo uma coisa com João e Jesus, e você pode aprender uma coisa com você e Jesus nessa noite, é que quem está atento a colocar a cabeça do conhecimento no peito do sentimento de Jesus, é o primeiro a receber a revelação que ele tem para esse momento. Aguenta. Jesus agora, ele vai, no chamado dos seus discípulos, ter um diálogo breve com Natanael. E o diálogo com Natanael é simples. O diálogo com Natanael, na parte convencedora, parte de uma revelação. E não precisou de muito, bastou uma revelação descritível da posição e caráter de Natanael. Só bastou essa exposição íntima a respeito da sua vida para Natanael o reconhecer.
o que de fato, precisamente, Ele era e continua sendo no meu e no teu coração. Agora Jesus, na seguida de momentos de diálogo, Jesus vai fazer uma promessa garantida, marcante, contínua. E a promessa é essa, que disse-lhe: na verdade vos digo, que daqui em diante vereis o céu aberto, e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Isso foi mais que motivação para Natanael continuar fixo e motivado a caminhar com Cristo, focando no prometedor, que na promessa, no que garante, que no que realiza. Vamos observar que no terceiro dia, após esse evento, vai acontecer uma festa em Caná da Galileia. Caná da Galileia era a cidade principal, próxima a Nazaré. Jesus agora vai pegar os seus discípulos, os seus conectados, e vai fazer um convite. E o convite é esse: vamos à festa de casamento. Eu quero que vocês vão comigo como testemunhas pessoais. Jesus tinha uma ideia perfeita do que ia acontecer na festa de casamento, mas a ideia que Jesus tinha quanto à realização partia de uma autorização. De quem? Pergunta de quem? Do Pai de Jesus. Está escrito que Jesus não fazia nada sem antes receber a autorização do Pai. Quando Jesus chega com as suas testemunhas oculares na festa de casamento, evidentemente seria uma festa de casamento de alguém da família, que Jesus agora, com muito prazer, porque Jesus, ele tem prazer de ser tomado em conta nos seus momentos cruciais de realizações de alegria na sua vida. Poxa, eu esqueci até de fazer uma oração no casamento. Mas o Senhor entende que você não tomou Ele em conta no seu momento de alegria. Ele entende muito bem. Que você é descomprometido, entende muito bem. Ele sabe de tudo, sabe muito bem. Que você não teve um espaço reservado no teu coração, muitas vezes em fases da sua vida, ao qual o Senhor tem te promovido com grandes realizações, e você tem focado na realização e não tem reservado lugar para o realizador. Vamos à festa? Mas Jesus, eu não conheço o esposo nem a noiva. Você está comigo, eu sou convidado. Quem tem uma aliança com Jesus, lá vai. Quem tem uma aliança com Jesus tem garantia de espaço aonde Ele estiver. Não pegou, né? Vou repetir. Quando você tem uma aliança com Jesus, você tem garantia em todo lugar, em todo espaço, na terra e na eternidade, aonde Jesus estiver. Quem crê nessa palavra, quem crê nessa mensagem, não importa o conhecimento que eu tenho, Espírito Santo, eu não quero pregar sozinho, eu quero pregar contigo. É interessante. Jesus vem para a festa de casamento. Jesus tinha um convite. Quando Jesus chega na festa de casamento, Jesus se depara com a Dona Maria, que era a sua mãe terrena. E a Dona Maria, ela já tem uma mensagem de grande interferência, uma mensagem de improbabilidade. E a mensagem de Maria era essa: eles estão sem vinho. Se eu sou Jesus, na concepção, na linguagem de entendimento nos dias de hoje, eu ia dizer: mãe, eu sou convidado, eu acabei de chegar. Os convidados se assentam à mesa, espera ser servido. Jesus vai falar para Maria: mulher, o que tenho eu contigo? Se atentando a uma parte mais precisa da escrita, Jesus está utilizando essa linguagem para tratar com uma pessoa que é social, ou que é uma pessoa relacionalmente social.
Era uma linguagem que Jesus estava utilizando para a sua mãe, e não uma falta de educação, de posição de filho. O que Maria estava dizendo? Meu filho, eles estão sem serviço. Agora pergunta para mim, só se você tiver com vontade de saber. Eles quem? Não, pergunta com mais raiva. Eles quem? Os serventes. Na festa que Jesus está, ninguém fica desempregado não, irmão. Todo mundo tem ofício. Ninguém vai interromper o seu ofício ministerial. Ninguém vai interromper a sua chamada. Não importa que seja dentro de uma festa de casamento, não importa se seja num cenário de alegria ou de tristeza, Jesus está de olho no seu chamado, e Ele não vai deixar que uma falta líquida humana pare o seu chamado, paralise a sua função. Ele chegou na festa. Nossa, Maria é tremenda, ela sabia. Sabia de quê? Calma aí. Você acha que Maria não tinha conhecimento? A mulher recebeu a revelação de Gabriel, a revelação de Deus por meio de Gabriel. Ela sabia muito bem quem era Jesus no templo. Ela sabia muito bem que Jesus estava ali como o Verbo encarnado no templo, ensinando e questionando os doutores. Ela sabia muito bem quem era ou quem estaria mais qualificado para cooperar com ela na ideia que ela precisava para resolver o problema imediato da festa. Os serventes estão sem vinho. Varão, não é mais lógico você falar que eram os convidados em geral? Não, porque para o vinho chegar nos convidados tem que passar pelos serventes. Atenção todos os obreiros de plantão aqui da comunidade cristã em missão. Para o vinho chegar nos convidados tem que passar por você primeiro. Para o milagre de Jesus chegar ao ponto de referência aonde Ele deseja ou precisa manifestar, Ele vai ter que entregar na tua mão primeiro. E os convidados que têm ministério nessa noite, se prepare. Você vai presenciar o resultado, o sucesso de milagres de Jesus na sua vida. Essa Maria é tremenda. É tremenda. Eles estão sem serviço. E o povo estava naquela festa porque o elemento que mantinha de forma energética a alegria, a emoção ativa era o vinho. E o vinho faz parte do meio judeu. É um símbolo de alegria. E o vinho servia-se para outras funções também, mas de forma precisa e crucial, é um símbolo de alegria. É o combustível. Não é o motor da alegria. Era um combustível simbólico. Eita, Jesus de Nazaré. Maria simplesmente estava pedindo uma ajuda para Jesus. Maria precisava que Jesus cooperasse com ela, com a sua inteligência e sabedoria, para resolver aquele problema com muita precisão e de imediato. Porque era um problema que chamava por uma solução imediata. Imagina que Jesus deu uma olhadinha assim de lado e falou: mãe,
A solução imediata só pode acontecer com poder. Não pegou, né? Não, vou repetir, não tem problema não. A solução imediata só pode acontecer com poder manifestado. Não dá mais tempo. Então ela olha para os serventes que estavam à disposição dela, porque ela estava no centro da administração. Ela tinha informação da necessidade da festa de casamento. Mas Jesus chegou como convidado, mas ele foi tomado em conta. Mas Jesus chegou como mais um convidado, não da maneira precisa e valorizada que ele tem para mim e para você, mas na ocupação de um espaço, ele chegou como um convidado. E Maria olha para os serventes que estavam à sua disposição administrativa e disse: fazei tudo o que ele vos mandar. Eu entendi a mensagem. O irmão perguntou: você vai pregar? Aí eu falei: vou tentar. A primeira reprovação do culto, eu dou glória a Deus. Obrigado, irmão, motivou. O irmão falou: você, oh glória. São pequenos detalhes que Jesus quer fazer para dar um tranco em você quando você está travado. Faça tudo que ele mandar. Não importa se você é líder nessa noite, irmão, olha para o problemático nessa noite, olha para os serventes nessa noite e diga: esqueça que eu sou liderança, Jesus está na casa, faça tudo o que ele mandar, faça tudo o que ele te disser, faça tudo o que ele te autorizar, porque quando ele manda dá certo, quando ele delega, o resultado é garantido, o teu sucesso é de imediato. Jesus está na casa e a tua alegria não vai parar, ela vai ter continuidade. Oh meu Deus do céu. Você vê, tudo bem, dona Maria, está me mudando de liderança, tudo bem, não tem problema não. A senhora é inteligente, então eu vou com a senhora inteligente. Tá bom, é o que, Jesus? Enche as talhas. Eram 6 talhas de pedras que cabiam até 100 litros de água. Eram talhas que serviam para a purificação dos judeus, ou de objetos, na chegada da festa. E eles continuaram enchendo, e as águas foram subindo. Por quê? Porque a equipe estava em concordância para promover a vontade daquele que os delegou. E para encher 600 litros, 6 talhas, sendo equivalente a 600 litros, não é igual você pegar um copo descartável e encher de água. É necessário esforço. Agora alguém pergunta para mim: o que significa água dentro da talha? É o esforço da sua fé. Quando você ouve o que Jesus te orienta nessa noite, que você se enche. Na tua alma. E os serventes é a minha parte física. Oh meu Deus, 600 litros de água, 100, 200, 300, 500. Rapaz, não está achando estranho não? A gente está precisando de vinho. Maria falou que está precisando de vinho. E o novo líder que ela nos passou para nos submeter, nos manda encher 6 talhas de água, sendo que os convidados já acabaram de chegar. A gente não está precisando de purificação, a gente está precisando de alegria contínua, porque ela acabou. Mas quando Jesus está na festa, mesmo que a alegria dê uma pausa, quando ele está na festa, a tua alegria é contínua.
No casamento judaico existia e existe no coração do judeu 3 fases do casamento judaico. A primeira fase é a fase da promessa. Número 1, aconteceu com Jesus, quando pelo Pai ele foi prometido. Número 2, a primeira fase é a fase da promessa. A segunda fase, que é a fase ao qual José e Maria viveram, é a fase do desposamento, ao qual o casal iria na frente do juiz. Era realizado o casamento, mas ambos não iam morar em um mesmo lugar, ou em uma mesma residência. Ambos iam para a casa dos seus respectivos familiares. A terceira fase de casamento, a terceira fase do casamento judaico, irmão, Jesus tinha uma ideia perfeita sobre o casamento judaico. Era a fase das bodas, que era uma festa de 7 dias, de pleno preenchimento, de provisão, comunhão, testemunho de aliança. Era Jesus chegando na festa com os seus primeiros discípulos. Jesus dá uma olhadinha de canto e diz: festa bonita, né? Logo logo eu também vou casar. É uma festa de 7 dias, contínuo. O vinho acabou. O vinho acabou. E os serventes continuaram enchendo. Irmão, não adianta você receber a palavra de Deus, não se esforçar na sua fé para se encher da promessa dele. Comece a levar Jesus em conta nos seus momentos de alegria. Não chame por ele e deseje a sua presença nos momentos somente de tristeza. Eles começaram a encher. 7 dias é a última fase do casamento. 7 dias era a festa, eram as bodas. Um dia você vai entender o que eu estou falando de forma celestial. Lá na Nova Jerusalém vai haver 7 anos de festa, uma festa secreta, uma festa que é área VIP, somente para a esposa, remida e lavada no sangue do Cordeiro. Lá você vai entender, você vai entender de forma ilimitada. Você vai entender. Eles continuam enchendo. E Jesus é bem preciso e enfático em dizer: encha até a boca. Ele se enche debaixo da palavra de autorização de Jesus. Voltando um pouco, Jesus vai falar para Maria: o que eu tenho contigo. Ou seja, ele estava dizendo que não é chegado a minha hora. Em outras palavras, não recebi autorização ainda do Pai para me manifestar. Está desesperado? Continua crendo, porque tudo parte do Pai. Quando o Pai autorizar, você vai ver Jesus se manifestar como ele nunca se manifestou, nos momentos precisos e imediatos que você precisa dele para dar continuidade na plenitude. Aleluia! Eles tiram 600 litros de água. Agora eles tiram a água e levam para o mestre-sala. O que é que eu entendo com isso, pregador? Você pode levantar uma mão com fé. Se for sem fé, irmão, esconda ela no bolso. Mas se tiver fé, levanta. Jesus vai realizar uma obra tão gloriosa, com princípios na autorização do Pai, quando ele for tomado em conta em toda a sua vida, que um milagre ele vai ser precisado, ser levado até um especialista para ver qual que é a avaliação dele. Ou seja, Jesus vai fazer algo tão forte na tua vida. É cura, é sentimental, é conjugal, é espiritual, é libertação. Jesus vai fazer de forma tão precisa e imediata que os especialistas vão olhar
Não, com Jesus é assim, com Jesus é assim. Jesus só trabalha com qualidade. Jesus pega o que é líquido e começa a manifestar seu poder de milagres criativos na presença de... Doutor, você lembra que eu fui diagnosticada com câncer? Lembro. Faz um exame, por favor. Eu não entendo. Você não tem nada. Eu já sabia. É que Jesus falou para mim levar um especialista, para ter a comprovação e testemunho daqui da terra. O que Jesus, aleluia, por natureza celestial e divina, pode fazer na vida de quem o toma em conta, dentro da intimidade da sua vida. Então, se você quiser receber Jesus na sua vida, essa é a hora. Festa de casamento. Festa de casamento. Último estágio é uma exposição de glória. Era o momento da glória do esposo com a sua esposa. Segundo o Apocalipse está escrito: vinde ver a desposada, a esposa do Cordeiro. Aonde? Na Jerusalém. 7 anos, 7 dias, 7 horas, 7 manifestações. Você observa que quando chega o mestre Sala, eu sei que essa mensagem é simples, Deus quer falar assim. Quando o milagre chega até o mestre Sala, ele avalia e se impressiona, pensando que quem tinha administrado essa ideia fosse o esposo, mas havia testemunhas oculares íntimos da transformação da água em vinho. Olha para o teu irmão e dá uma risadinha assim. Quando tentarem confundir o que Jesus fez, eu como servente vou estar lá para dar testemunho. Varão, só isso. Só isso, irmão. Não importa o nível de conhecimento que eu tenho, que você tenha. Se Jesus quer usar somente poucas ou muitas palavras, que o Espírito Santo conduza, que você esteja preparado para ouvir o que o Espírito diz à igreja. Coloque sobre os seus pés. Se alguém quer aceitar Jesus Cristo, corra aqui agora na frente. Varão, estou preocupado com o que A e B e C vai falar. Problema de A, B e C vai falar. Jesus te aceita. Fez o que fez, agora que Jesus é ignorante, porque eu sei que Ele me aceita e tem um lugar reservado na sua festa de casamento lá em cima. Corra aqui agora. Rápido. Quero orar por você. Pai Celestial, amigo Espírito Santo, neste momento eu quero glorificar seu nome de forma contínua, precisa e extensa, por mais uma oportunidade de estar aqui, Senhor, contemplando e absolvendo, vivenciando a manifestação sensível, penetrante, esclarecedora da vontade do Pai, ao qual o Senhor nos guia por toda a verdade, que nos garante que nós poderemos mais uma vez clamar Abba Pai, chamá-lo de Pai. Eu quero glorificar seu nome e o seu ministério, Espírito Santo. Amigo Espírito da verdade, obrigado por nos envolver nessa noite pela palavra da verdade e nos garantir no nosso coração
que Deus nos ama e tem um espaço reservado ao qual ninguém pode preencher. Na morada celestial, Ele disse que ia preparar lugar, a Ele preparar morada. O Espírito do Senhor continua se movendo firmemente e poderosamente nessa noite, nessa hora. Toca no coração dela, toca no coração dele neste momento precioso. Amigo Espírito do Senhor, desperta o dom que há dentro de cada um, que haja manifestações criativas, Espírito Santo da verdade, que nós venhamos, nós, toda a elite do Cordeiro nessa noite, passarmos pela experiência da servidão de milagres criativos do Cordeiro. Pregador, faz tempo que eu não tenho uma experiência. Corra aqui agora. O Espírito de milagres criativos e de manifestações graciosas, os 7 Espíritos da manifestação do trono se faz presente. Eu vou deixar você adorar, eu vou deixar você se deixar ser conduzido por Ele nessa hora. A sua alegria não para aqui, a sua alegria não termina aqui, a sua alegria não termina nesse culto. A sua alegria recebe renovação, 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 renovação para continuar até a volta dele, até a volta dele. Oh, oh, deixa eu ver quem está se esforçando em fé. Deixa eu ver quem está se esforçando em fé. Deixa eu ver se essa talha está sendo enchida nessa noite. Deixa a talha encher até a boca. Ele vai pegar o que você se... Não se encha pela metade. Não se encha pela metade. Se enche, se enche, se enche até transbordar. Chega até o limite de Jesus nessa hora. Isso, sopra, sopra. Renova a fé dessa pessoa agora, Senhor. Renova a fé enquanto ela glorifica, de acordo com Romanos capítulo 4, versículo 20, que Abraão fortalecia a sua fé enquanto dava glória a Deus. Enquanto essa pessoa glorifica, toca agora, amado Espírito da verdade, com a da ravassura e candaraça, com a eletricidade renovadora. Isso, Espírito de Deus, toca nessa hora, toca o coração, quebra toda insensibilidade. Oh, bendito, enaltecido, magnificado, exaltado, glorificado, reverenciado, prostrado, reconhecido, engrandecido seja o nome do Senhor nessa hora. Ele te mandou encher a talha. Não pare, não pare, não pare. Esqueça quem está do teu lado nessa noite. Só pare quando você se encher até o limite que Jesus te autorizou. É no limite da sua fé, é no limite do seu enchimento que Jesus vai te dar autorização e vai marcar a tua história com uma grande, extrema, exuberante transformação. O que era não é mais, o que era comum passou a ser providência de alegria, passou a ser elemento de alegria. O rabacalabaia sé. Eu vou dar lugar nessa noite. Quem vai dar lugar comigo nessa? Oh, bendito seja o nome de Jesus. Pregador, minha fé é pequena, não tem problema. Lembre de tudo que Ele te prometeu. Lembre de todas as experiências que você teve. Deixa a tua fé te conduzir até Ele. Deixa a tua...
Oh, amigo precioso, com o Senhor a gente consegue chegar lá. Contigo, Espírito Santo, amigo do noivo, amigo do esposo, amigo da esposa, nós conseguimos chegar lá. E o Espírito e a noiva dizem: vem para a festa de casamento. Quem vem nessa noite? Quem aceita o convite para a festa? Sozinho você não consegue. Sozinho você não consegue. Não consegue, não consegue. Oh meu Deus, não consegue. Não consegue, não consegue. Sozinho você não consegue o que Jesus. Sozinho você não consegue se submeter à autoridade de Jesus. É orgulho, é insensibilidade, é coração duro. Mas se você fizer uma aliança agora com o Espírito Santo, Ele vai te mostrar e te revelar no seu íntimo o que Cristo tem revelado para aqueles que o amam. Jesus tinha uma ideia perfeita sobre aquela imagem, sobre aquele cenário completo. É que na festa de casamento em Caná da Galileia, em João 2, o vinho pode acabar. Mas na festa de Jesus, na Nova Jerusalém, que é preparada para mim e para você, nada pode acabar. Vai querer ser convidado e ficar só olhando Jesus fazer a transformação de água em vinho? Ou vai aceitar um espaço na sua presença que garantiu o seu lugar na festa de casamento, aonde a água não acaba, onde a alegria não acaba, onde o conhecimento não acaba, aonde a vida eterna não acaba, onde a alegria não acaba, aonde a revelação não acaba, aonde a luz do Pai não acaba, aonde a candeia que é o Cordeiro não acaba. Toca nessa hora, toca nessa noite, Espírito Santo. Pregador não faz essas coisas. Oh, tadinho de mim. Oh, ganhei uma alma para Jesus. Jesus só mostra a necessidade, o estado pecaminoso da humanidade, mas o Espírito Santo, Ele convence. Ele está aqui nessa hora. Se ouvires a voz do Senhor, não endureça o seu coração. Se ouvir a voz do Espírito Santo dizendo: vem para a festa, não endureçai o seu Espírito Santo. Pregador, você pregou, amém, mas quem convenceu foi o Espírito Santo. Pregador, você pregou, amém, mas quem mostrou a necessidade de arrependimento e o estado pecaminoso foi Jesus. A palavra penetrante, aquela que esquadrinha, que revela as intenções do coração. Isso, glorifique o nome do Senhor, glorifique. O pregador tem base isso, eu tenho um minuto ainda, tem base isso, tem. Efésios capítulo 1, versículos 5 e 6. Nós somos feitos para cumprir um propósito. E qual é, pregador? Para louvor da sua glória. Salmo 29. Só os filhos dos poderosos dão glórias aos seus devidos pais. O teu pai não é poderoso, ele é todo poderoso. Deixa eu ver quanta glória você tem para ele. Deixa eu ver qual é o testemunho que... Você quer aceitar Jesus? Está voltando? Amém. Você já era batizada com o Espírito Santo? Não? Tem saudade dele? Quer receber? Oh, bendito seja. Oh, você volta agora ao batismo na morte de Cristo. Oh, você precisa do Espírito Santo, porque sem ele você não consegue. Ele te ajuda. Oh Deus Todo-Poderoso, nesse momento a tua serva, Senhor, essa mulher, ela volta para ti, Senhor.
E eu sei que o Senhor de forma garantida o aceitará. O Senhor garantiu que todo aquele que vem a ti, de maneira alguma, o Senhor lançará fora. E ainda mais ainda de mãos vazias. Não. Nessa noite, Senhor, vai fortalecendo ela. Isso, ministra graça. Visita o coração dela com o teu Espírito Santo nessa hora. Que o teu Espírito Santo se manifeste com o ministério de plenitude, poder, graça, função, autoridade, restauração, modificação, ressurreição, renovação. Agora, nessa hora, começa a sentir a presença dele te tocando agora. Pregador, o que eu preciso fazer para que ele venha? João capítulo 7, versículo 39. Quando você glorifica Jesus, o Espírito vem, começa a glorificar o nome dele. Glória a Jesus, glória a Jesus, glória a Jesus. Glorifica que ele volta, glorifica que ele volta. Glorifica que o amigo Espírito da verdade volta. Oh, amigo Espírito da verdade, toma possessão. Toma a vida dela como tua possessão. Ele te toma nessa hora. Sente a eletricidade da sua presença. Não ligue para quem vai questionar. Se com a tua boca confessares que Jesus é o Senhor, e no teu coração creres que ele ressuscitou dentre os mortos, o efeito da salvação já está contigo. O Espírito da verdade que o mundo não conhece e não pode receber, ele intercede pelos santos nas suas fraquezas. Deixa ele te tomar nessa